Por que você continua repetindo o que você mais odeia em você? Vamos entender mais sobre esse assunto aqui no canal? Você já teve aquele momento em que viu a reação vindo, falou para si mesmo, dessa vez vai ser diferente, e você acabou fazendo exatamente a mesma coisa de sempre? Pois é, isso aqui não é fraqueza e não é falta de força de vontade. E hoje eu vou te explicar o que realmente está acontecendo com você. Vou te contar aqui uma cena muito familiar que eu tenho certeza que você já passou. Pode ser aí uma discussão com alguém que você ama, um momento de pressão no trabalho, pode ser qualquer coisa que ativa aí um gatilho seu. E aí você sente vindo e você reconhece. Então você pensa: agora não, dessa vez eu já sei o que está acontecendo, dessa vez vai ser diferente. E aí então você faz exatamente o que você sempre faz. Como assim? Você tem a mesma reação, o mesmo tom de voz, a mesma palavra dita no momento errado, o mesmo fechamento, o mesmo ataque, o mesmo recuo, a mesma escolha que você prometeu para você mesmo que nunca mais ia fazer. E depois vem o que talvez aí seja a pior parte de tudo isso. Não é nem a situação em si, é o que vem depois. É o que? É a autocrítica, é a vergonha, é aquela voz interna que diz dentro de você: você fez de novo isso, você nunca vai mudar, você não tem jeito, você é assim mesmo. Se você já viveu isso em algum momento da sua vida, eu quero te dizer algo aqui que está acontecendo com você não é fraqueza, não é falta de caráter. E com certeza absoluta, não é você sendo assim mesmo, como se assim mesmo fosse aí uma sentença permanente sobre quem você é. Sabe o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você é o que seu sistema nervoso está executando programas. Um programa que foi gravado em algum momento da sua história. Que o seu sistema nervoso aprendeu o quê? A executar automaticamente. Então, em determinadas circunstâncias, ele continua sendo executado aí com uma velocidade que ultrapassa completamente a capacidade de pensamento consciente de intervir a tempo. Então você não consegue intervir, ele já faz lá automaticamente. E você entender isso vai mudar tudo. Não porque a mudança aí é mais fácil, mas porque ela aponta para onde o trabalho realmente precisa acontecer. E olha, tem um mecanismo por trás disso que é de uma forma muito bem clara, que é o quê? O cérebro ele tem uma estrutura chamada amígdalas e ela é o centro de processamento emocional do cérebro, especialmente aí das emoções ligadas à ameaça e perigo. E ela é muito rápida, porque ela processa a informação e dispara uma resposta muito antes da parte do racional do cérebro ter tido aí tempo para analisar aquela situação, ok? Isso significa o quê? Que quando um gatilho ele é ativado, a resposta emocional já está acontecendo antes mesmo que você tenha tido aí qualquer oportunidade para pensar. O seu sistema nervoso, ele está no modo de reação automática, antes que a sua consciência tenha chegado aí à festa, ok? E aí o que acontece? Você age a partir desse estado. E só depois, quando a ativação baixou, é que o pensamento consciente consegue processar aquilo que aconteceu, ok? E é por isso que depois da reação você sempre consegue ver claramente o que deveria ter feito diferente. Por quê? Depois, a parte racional voltou a operar com o quê? Com clareza. Mas naquele momento, no calor daquele gatilho que foi ativado, o seu racional simplesmente não estava disponível de forma suficiente para fazer essa diferença. E o que é isso? Isso é um processo tão rápido e tão automático que simplesmente saber sobre ele não é o suficiente para você impedir. Então você pode ter todo o conhecimento do mundo sobre gatilhos emocionais e ainda assim ser sequestrado quando o gatilho certo aparece nas condições certas. Agora, eu vou adicionar aqui uma camada que vai tornar aí tudo mais claro.
Esses padrões de reações automáticas, eles não foram instalados aleatoriamente, né? Como eu já falei em vários vídeos aqui, eles foram aprendidos. Foi aprendido em situações específicas, geralmente em alta carga emocional, em que o seu sistema nervoso precisou responder rapidamente e desenvolver uma estratégia. E essa estratégia ela foi arquivada como o jeito de responder a esse tipo de situação. Vamos lá voltar para a criança. Pensa uma criança que cresceu num ambiente em que o conflito era perigoso, em que as discussões podiam escalar rapidamente para algo ameaçador. Essa criança, ela desenvolveu o quê? Uma estratégia de sobrevivência. Talvez ela tenha aprendido a se fazer invisível quando a tensão subia. Talvez ela tenha aprendido o quê? A atacar primeiro antes de ser atacada. Talvez também ela tenha aprendido o quê? A usar o humor para desviar a atenção. Seja qual for a estratégia, ela funcionou. Ela ajudou o quê? A criança a sobreviver àquele ambiente. E agora, essa criança, ela está com 35 anos, ok? O ambiente dela mudou completamente. As pessoas ao redor delas não são ameaçadoras, mas quando a atenção dela sobe, quando um gatilho é ativado na vida dela, o sistema nervoso dela não para avaliar se o ambiente atual é seguro ou não. O que acontece? Ela vai direto para o arquivo que ela aprendeu quando era criança. Então ela executa o que? A estratégia que ela aprendeu. E ela faz o que sempre funcionou para ela, quando ela era criança. E o adulto aí de 35 anos, ele faz o que? Ele se fecha ou ataca, ou acaba fazendo aí uma piada inapropriada. Mas sem entender que o porquê está fazendo isso, sem conseguir parar, mesmo querendo. E depois ele se odeia por ter feito de novo o que prometeu que nunca mais ia fazer. Isso é um sistema que foi programado com a intenção protetora, executando aí um programa que não é mais adequado para o contexto atual. Então, o problema não é a pessoa, é que o mapa que o sistema nervoso está usando, ele foi desenhado num território que não existe mais, entendeu? Mas o que muda isso de verdade? Olha, a primeira coisa que você tem que fazer, e essa é a mais contraintuitiva de todas que eu vou falar para você aqui agora, é você parar de tratar esses padrões como se fosse inimigo. É você parar de se odiar por você ter eles. Porque quando você entra em guerra com um padrão, você faz o quê? Você aumenta a ativação do seu sistema nervoso. E aí, o que você cria? Tensão e mais resistência. E aí você alimenta exatamente o sistema que você está querendo desativar. Tá, e o que funciona? O que funciona é o oposto. É curiosidade. É olhar para o padrão com a pergunta, por exemplo, o que esse comportamento está tentando me proteger, em vez de você se perguntar por que eu continuo fazendo essa coisa horrível? É reconhecer que por trás de cada padrão que você odeia em si mesmo, existe uma estratégia de quê? De sobrevivência, que fez sentido em algum momento da sua vida e que foi a melhor resposta disponível naquele momento, ok? A segunda coisa aqui é você trabalhar no nível de onde o padrão ele vive. E o padrão ele não vive no pensamento, ele vive no seu corpo, no seu sistema nervoso, nas respostas automáticas. Então, trabalhar nesse nível significa o quê? Você aprender a reconhecer as reações físicas, significa você desenvolver a capacidade de criar uma janela, mesmo que seja pequena, mesmo que seja aí, por alguns segundos, tá? Entre o gatilho, que ativa isso, e a resposta automática. Significa o quê? Você praticar novas respostas em situações de baixa intensidade antes de você tentar aplicar nas situações aí de alta intensidade, onde o sequestro aí, ele é muito mais forte. Por que essa janela existe? Aquele espaço entre o estímulo e a resposta existe sim, ok? Mas ele é muito pequeno, mas muito mesmo. No começo, assim, é de frações de segundos.
e ele só se alarga com prática. E como assim essa prática? Como o sistema nervoso ele vai aprendendo através de quê? De experiências repetidas, que é possível responder diferente e sobreviver. Que o mundo ele não desmorona quando você não executa um programa antigo, tá? A terceira coisa aqui, talvez a mais profunda aí de todas, é você processar a emoção que está na raiz do padrão. Porque por baixo de cada comportamento automático que você odeia em você mesmo, existe uma emoção que nunca foi completamente atravessada. Uma dor que nunca teve espaço aí para ser sentida de forma plena e segura, um medo que nunca foi acolhido, uma tristeza que nunca foi chorada até o fim. E enquanto essa emoção ela não for processada, ela continua o quê? Alimentando o padrão. Ela continua sendo o combustível que mantém o programa ativo. A transformação aqui mais profunda, ela acontece quando a emoção na raiz finalmente encontra o espaço para ser elaborada, ok? Você continua repetindo o que você odeia em você mesmo, não é porque você é fraco, não é porque você não tem disciplina, não é porque você não se importa o suficiente para mudar. É porque você continua com um sistema nervoso que foi programado para te proteger da melhor forma que sabia naquele momento. E esse sistema ele está fazendo o seu trabalho com uma fidelidade e uma velocidade que ultrapassa qualquer intenção consciente. Então, a mudança ela não começa com mais força de vontade, ela começa com o quê? Com compaixão pelo sistema que está tentando te proteger, que é o seu sistema nervoso. Também com curiosidade sobre o que cada padrão está guardando. Com muito trabalho paciente de criar novas experiências emocionais que mostrem para o seu sistema nervoso que existe um outro jeito, sim, um jeito que não precisa do programa antigo para poder funcionar. Então você não é o padrão. Você é um ser humano que tem o padrão instalado em você. E essa diferença pequena aqui é nas palavras, mas ela é enorme na prática, é o começo de tudo na sua vida, ok? Se esse vídeo foi útil para você, já se inscreva no canal, ative o sininho. Isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo importa e faz chegar aí para mais pessoas que precisam ouvir isso aqui. Cada like, cada inscrição faz uma diferença real aqui no canal, tá? Toda semana tem um vídeo novo como esse daqui, tá? Para te ajudar a se entender mais, fora os produtos reviews que eu coloco aqui no canal. Um beijo e fique todos com Deus.